vasto e etéreo reino celestial, onde luz e pureza reinavam, existia uma criatura cuja magnificência e poder deslumbravam até mesmo os corações mais elevados. Essa criatura era Lúcifer, um anjo de beleza incomparável, criado por Deus com um propósito sublime. Ao lado dos outros anjos, ele cantava hinos de louvor ao Criador, refletindo a glória e a perfeição do céu. Lúcifer não era apenas um servo do Senhor, mas um ser de grande importância, talvez o mais belo e imponente entre todos os anjos. Ele brilhava com uma luz que espelhava a grandiosidade de Deus, e sua perfeição era evidente em todos os aspectos, na sua forma, no seu intelecto e, principalmente, no seu espírito. Quando Deus o criou, Lúcifer foi concebido para ser o portador da luz, um farol de sabedoria e beleza. Mas como todo ser dotado de livre-arbítrio, Lúcifer possuía a capacidade de escolher seus próprios pensamentos e sentimentos. E foi precisamente nesse momento, quando ele começou a refletir sobre sua própria grandeza, que a semente do orgulho começou a nascer. À medida que o tempo passava, Lúcifer começava a perceber a magnitude do que era. Ele se via como o mais perfeito entre os anjos, uma criatura que não apenas servia a Deus, mas também o imitava, refletindo em si a grandiosidade do Criador. Ele não era mais apenas um servo fiel e amoroso, mas algo muito mais. Seu poder, sua beleza, sua inteligência, tudo em Lúcifer era uma expressão do que há de mais sublime e glorioso. Porém, à medida que essa percepção aumentava, um novo sentimento começava a se formar dentro dele: o orgulho. O que antes era uma mera admiração por sua própria perfeição, começou a se transformar em algo mais perigoso. Lúcifer, agora consciente de sua grandeza, começou a questionar sua posição no reino celestial. Por que deveria ele servir a Deus se sua própria magnificência o tornava digno de algo maior? A ideia de ser simplesmente um servo parecia agora uma humilhação. Ele acreditava que sua perfeição não deveria se limitar a um papel submisso. Por que não deveria ele mesmo ser adorado como Deus? Afinal, sua beleza, força e inteligência eram incomparáveis. Esse orgulho não nasceu da comparação com os outros anjos. Lúcifer não se via apenas superior a eles, mas acreditava que sua perfeição refletia de algum modo uma qualidade divina, algo que o aproximava de Deus. Ele começou a acreditar que sua própria luz era suficiente para iluminá-lo, que sua grandeza merecia ser reconhecida e adorada por todos. Esse pensamento foi o primeiro passo rumo à queda, o princípio do fim de sua jornada celestial. Lúcifer desejava mais do que simplesmente servir. Ele queria ser igual a Deus. Queria ser o centro de adoração e veneração como o próprio Criador. Esse desejo crescente de ser reconhecido e elevado à posição divina plantou as sementes da revolta, e a soberba de Lúcifer começou a eclipsar sua verdadeira natureza. Ele já não se via mais como um ser criado para refletir a glória de Deus, mas como alguém capaz de alcançar essa glória por si mesmo. Esse orgulho, aparentemente inofensivo em sua origem, começou a corromper a essência do anjo mais belo do céu. O que começou como uma simples vaidade foi se transformando em uma tempestade interna que finalmente levaria à insurreição que mudaria para sempre o destino de Lúcifer e de todos os anjos ao seu redor. Com o orgulho de Lúcifer crescendo a cada dia, algo ainda mais perigoso começou a nascer dentro dele: uma ambição insaciável. O desejo de ser reconhecido e adorado por sua grandeza não foi suficiente para saciar seu espírito. Ele começou a idealizar algo muito maior, algo muito mais grandioso: o trono celestial. Já não se via mais como um simples servo do Criador, mas como um ser tão magnífico que merecia governar o próprio céu.
O que começou como uma admiração por sua perfeição, rapidamente se transformou em um desejo de poder absoluto, e essa ambição desmedida foi o combustível que incendiou sua revolta interna. Lúcifer não estava mais satisfeito em ser apenas um dos arcanjos mais poderosos. Em sua mente, os outros anjos, apesar de poderosos, estavam aquém dele. Sua beleza e força eram inquestionáveis, mas ele queria mais. Ele desejava ser mais do que o portador da luz. Queria ser o próprio centro de tudo, o soberano do reino celestial. A ideia de se igualar a Deus já não era suficiente. Lúcifer queria dominar a criação. Ele queria tomar o lugar de Deus no céu e governar sobre os anjos, sobre os planetas, sobre tudo o que existia. Essa ambição não surgia de um simples desejo de melhoria ou de alcançar um posto mais alto. Era uma fome insaciável, uma necessidade de controle absoluto. Lúcifer acreditava que, como ser mais perfeito, ele tinha direito ao trono divino. Não apenas isso, mas ele se via como alguém que poderia governar melhor do que o próprio Deus. Na sua visão distorcida, ele já não via a sabedoria infinita e a bondade de Deus como qualidades superiores. Via-as como fraquezas. Lúcifer acreditava que sua visão e força de vontade eram mais adequadas para liderar o universo do que a divina. Ele passou a se convencer de que o céu precisava ser reformado e que ele seria o único capaz de trazer essa transformação. A ideia de uma revolução celestial se instalou na mente de Lúcifer, e com ela ele começou a planejar sua ascensão. Sabia que sua posição como arcanjo lhe dava uma certa influência sobre os outros anjos, e logo passou a cultivar seguidores. Ele seduziu aqueles que, como ele, estavam insatisfeitos com sua posição ou desejavam mais poder. Aos poucos, uma pequena facção de anjos fiéis a Lúcifer foi se formando, todos com a mesma ambição de conquistar o céu. Juntos, sonhavam com um novo governo, com um novo domínio, onde Lúcifer seria o único e absoluto líder. No entanto, essa ambição desenfreada não podia ser sustentada em segredo por muito tempo. O poder de Lúcifer crescia, mas também crescia sua necessidade de dominar tudo e todos. Sua mente, tomada pelo desejo de controle, já não enxergava a beleza da harmonia celestial. Para ele, o céu não era mais um lugar de adoração e paz, mas sim um reino que precisava ser conquistado, controlado e submisso à sua vontade. O trono de Deus se tornara para Lúcifer um símbolo de tudo o que ele não tinha, e sua ambição de tomá-lo o levou a um ponto sem retorno. Essa busca pela supremacia a qualquer custo foi o que finalmente afastou Lúcifer de sua natureza divina e de sua verdadeira missão no céu. Ele não queria mais ser um servo, queria ser o Senhor de tudo. E foi essa ambição desmedida que cresceu de forma descontrolada que o levou à rebelião. O céu, que antes era seu lar, agora era o campo de batalha de seus próprios desejos. E sua mente, obcecada pela supremacia, começava a preparar o terreno para o maior conflito celestial de todos os tempos. À medida que Lúcifer alimentava sua ambição e o desejo insaciável por poder, uma mudança profunda aconteceu em sua alma. A adoração a Deus, o amor e a harmonia que antes guiavam o reino celestial, agora pareciam insuficientes. Os sentimentos de descontentamento se transformaram em uma insubordinação clara. Lúcifer, que fora criado como um dos mais nobres e poderosos arcanjos, não estava mais disposto a se submeter à autoridade divina. Ele começou a enxergar Deus não como o soberano absoluto e justo, mas como um obstáculo a ser superado. Essa mudança radical em seu coração não foi instantânea, mas quando se consolidou, deu início à maior rebelião do universo. A primeira chama da insubordinação acendeu-se em seu coração quando ele passou a questionar não só sua posição, mas também a ordem celestial como um todo.
Lúcifer já não aceitava ser um servo, um auxiliar de Deus. Ele se via agora como alguém merecedor do trono, da autoridade máxima. Sua mente o convenceu de que a estrutura do céu precisava ser alterada e que ele seria o único capaz de liderar uma nova era de domínio absoluto. Deus, que havia confiado a Lúcifer o papel de líder e mensageiro de sua luz, não mais merecia governar o céu. Lúcifer acreditava que ele, com sua visão única e perfeição, poderia governar o céu de maneira mais eficaz. Desafiando a ordem celestial, Lúcifer deu início a uma verdadeira revolução no céu. Ele começou a espalhar suas ideias de insubordinação entre os anjos, insinuando que a autoridade de Deus não era justa e que um novo sistema era necessário, onde ele seria o governante. Ele prometeu a seus seguidores um poder que, segundo ele, lhes estava sendo negado. Aqueles que eram influenciados por Lúcifer começaram a se distanciar da harmonia celestial e se uniram a ele na busca pelo controle. A insubordinação se espalhou como uma sombra entre os anjos, e o céu, outrora um reino de paz, agora estava imerso em discórdia. Lúcifer se tornou um líder carismático, capaz de seduzir até mesmo os anjos mais fiéis, incutindo neles a ideia de que mereciam mais do que simplesmente servir a Deus. Ele falava com uma eloquência poderosa, prometendo poder, autoridade e liberdade. Para ele, a ordem estabelecida por Deus parecia uma prisão, uma restrição à sua grandiosidade. Ele prometeu aos seus seguidores que juntos poderiam quebrar as correntes da submissão e alcançar uma nova era de domínio e glória, onde o céu seria governado não pela sabedoria divina, mas pela força e pela ambição. Com isso, a insubordinação de Lúcifer não era mais uma mera dúvida em seu coração, mas uma ação aberta e definitiva contra a autoridade de Deus. Ele incitou uma revolta, levando consigo uma grande quantidade de anjos que se tornaram seus aliados. Eles formaram um exército que desafiaria diretamente a ordem do céu. A guerra começou a tomar forma, e a ideia de uma nova liderança celestial, sob o comando de Lúcifer, ganhava cada vez mais força. A insubordinação de Lúcifer não era apenas uma questão de desrespeito pela autoridade, mas uma busca desesperada por poder. Ele acreditava que a verdadeira liberdade só seria alcançada quando ele estivesse no trono, governando sobre tudo e todos. Seu desafio a Deus tornou-se uma batalha pela supremacia, onde ele visava não apenas desestabilizar a ordem celestial, mas destruir a própria ideia de que alguém poderia ser superior a ele. Esse foi o ponto de não retorno. A revolta não poderia ser mais ignorada. A guerra se intensificou e a ordem divina foi ameaçada pela vontade de Lúcifer e seus seguidores. Em nome de sua insubordinação, Lúcifer declarou guerra contra o Criador, desafiando assim não apenas a autoridade divina, mas a própria harmonia do universo. A rebelião de Lúcifer se tornou, portanto, não só um conflito de poder, mas uma batalha ideológica, onde o orgulho e a ambição colidiam com a sabedoria e o amor divinos. A grande guerra celestial foi travada, não apenas com espadas e força, mas com ideais antagônicos que abalavam as próprias fundações do universo. Lúcifer e seus seguidores enfrentaram o poder divino com uma força que parecia intransponível. Mas no fim, o exército celestial, liderado pela força incontestável de Deus, prevaleceu. Os anjos fiéis conseguiram derrotar os rebeldes, e a derrota de Lúcifer foi inevitável. Ele, o arcanjo mais belo e poderoso do céu, que havia ousado desafiar a autoridade divina, foi lançado para o abismo mais profundo, longe da luz e da paz que um dia conhecera. O céu, que fora a sua casa, agora era um reino distante e inacessível, e o inferno, com suas chamas eternas, seria sua prisão. Mas a queda de Lúcifer não foi o fim da sua história.
Ao contrário, foi o começo de um novo capítulo, muito mais sombrio e cruel. Exilado nas profundezas do inferno, Lúcifer não se entregou à derrota. Ele não se curvou ao sofrimento. Em vez disso, ele encontrou força em sua dor, em seu orgulho ferido, em sua perda. A humilhação de ser banido, de ser reduzido à condição de um ser desterrado, alimentou em seu coração uma fúria imensa, uma raiva incontrolável, que logo se transformou em uma sede insaciável de vingança. A vingança contra Deus, que ele via como a causa de sua queda, foi seu único objetivo. A ambição que uma vez o levou a querer o trono celestial, agora se transformava em um desejo de destruir a criação divina. Lúcifer, agora o príncipe das trevas, tornou-se o maior inimigo de Deus e de tudo o que ele havia criado. A fúria de sua queda alimentou sua missão. Se não podia governar o céu, ele destruiria o que Deus mais amava, a humanidade. A partir de sua prisão no inferno, Lúcifer começou a planejar sua guerra contra a humanidade, manipulando, enganando e corrompendo aqueles que ainda viviam sob a luz de Deus. Ele não mais queria apenas o poder, mas queria que todos experimentassem a dor e a queda que ele mesmo havia vivido. Sua vingança contra Deus se tornou uma batalha silenciosa, mas constante contra o coração humano. A tentação, o pecado e o sofrimento começaram a se espalhar pela terra, e a semente do mal foi semeada nos corações dos homens, com Lúcifer como seu maior instigador. Ele se tornou o tentador, aquele que seduz e engana, levando as almas a se perderem, assim como ele se perdera. Mas em seu desejo de vingança, Lúcifer não percebeu que sua própria queda era a consequência direta de seus próprios pecados. O orgulho que o levou a se rebelar, a ambição desmedida que o impulsionou a desafiar a ordem divina e a insubordinação que o fez romper com Deus foram as sementes de sua destruição. Agora, ele se via preso em um ciclo eterno de raiva e sofrimento, condenado não apenas ao inferno, mas à sua própria criação. A queda em um abismo sem fim de dor e vingança. A verdade mais dolorosa que Lúcifer enfrentou foi que sua própria obsessão por poder e destruição havia sido a causa de sua queda. Em sua busca por destronar Deus, ele se destruiu. O que Lúcifer não compreendeu foi que, ao tentar vingar-se de Deus e da humanidade, ele apenas reafirmava sua derrota. Ele estava destinado a ser o inimigo eterno, a sombra da criação divina, mas, ao fazer isso, selava sua própria condenação à escuridão. Sua vingança nunca traria a paz que ele tanto desejava, apenas mais sofrimento, mais ruína e mais solidão. No fim, Lúcifer e seus seguidores se tornaram não apenas os condenados, mas os guardiões de sua própria miséria eterna. A queda de Lúcifer foi, portanto, uma lição profunda sobre os perigos do orgulho, da ambição desmedida e da vingança. Aqueles que buscam destruir o que Deus criou acabam destruindo a si mesmos. E no fim, o próprio mal que Lúcifer desejava espalhar não era mais uma força contra Deus, mas uma força contra ele mesmo, que se afundava mais e mais em sua própria escuridão.